Estamos de volta com o Justiça em Questão. Eu recebo agora aqui no estúdio Marcela Novaes, juíza auxiliar da presidência do TJMG, que vai falar sobre os 200 anos do Tribunal do Júri. Tudo bem, doutora? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Obrigada, senhora, por estar aqui com a gente. Eu queria começar perguntando, antes de tudo, que a senhora, na verdade, explicasse para o nosso público o que é o Tribunal do Júri. Bom, o Tribunal do Júri é um órgão do Poder Judiciário responsável pelo julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Ele é composto aí por um juiz togado, na atualidade, e 25 jurados, dentre os quais 7 são sorteados para fazerem parte do conselho de sentença. Quando a senhora fala em crimes dolosos, quais crimes se encaixam dentro disso, para que as pessoas entendam? Se encaixam aí o homicídio, infanticídio, aborto, induzimento ou instigação ao suicídio, são os crimes dolosos contra a vida. Homicídio, tentativas também? Tentativas, nesses todos se encaixa a tentativa e os crimes consumados, O importante é que tenha o elemento volitivo, que é o dolo. Que é o dolo. Fala um pouquinho mais pra gente disso. O dolo é a intenção de se praticar, aquele verbo descrito no tipo penal, ou por ação, ou então quando a pessoa é garantidora de algum resultado, e aí ela também pode praticar por omissão. O dolo pode ser também direto ou um dolo eventual. Todos esses crimes e com essa modalidade volitiva estão abarcados aí pelo julgamento do Tribunal do Júri. E qual é a ideia básica do Tribunal do Júri? É trazer o quê? A ideia básica hoje é permitir que o cidadão, ele possa participar desse tipo de justiça, O bem jurídico tutelado aí é o maior do ordenamento jurídico, que é a vida. Então é um instrumento que traz aí maior, realmente participação ativa mesmo do cidadão, porque no dia do julgamento pelo Tribunal do Júri, a gente diz que os verdadeiros juízes da causa são os jurados, são eles que realmente vão decidir se o réu deve ser condenado ou absolvido, ou mesmo se é necessária aí alguma desclassificação. Mas o fato é que depois de toda aquela sessão plenária, quem decide no final são os jurados. Agora, para isso, como é que é conduzido isso com os jurados, Eles participam ali o tempo inteiro, se o julgamento durar 2, 3 dias, eles ficam ali, não saem. Como é que funciona tudo isso para que esses jurados não decidam errado ali de repente? Durante a sessão plenária é feita a instrução do processo na presença dos jurados. Então, os jurados presenciam a oitiva das testemunhas, da vítima, se houver, se for uma tentativa, presenciam o interrogatório do acusado. Então, eles conseguem ver de perto a colheita dessa prova. Na sequência são feitos os debates, o Ministério Público e a defesa tem um tempo aí para fazer as suas sustentações, tanto de acusação quanto de defesa, e o jurado presencia isso tudo, independentemente de o julgamento durar horas ou mesmo dias, porque no final, como dito, como ele vai decidir, através da formulação de quesitos, sobre o destino daquela pessoa, então ele tem que participar ativamente de forma bem consciente. Durante o julgamento ali, um jurado não pode falar com ninguém, usar celular, nem nos intervalos. Como é que funciona toda essa questão? Sim, os jurados têm a incomunicabilidade, Isso aí tem que ser muito bem preservado, Diferentemente, por exemplo, fazendo um comparativo, com a justiça americana, na justiça americana, o conselho de sentença, na verdade, ele tem que chegar a um consenso, Os jurados se comunicam, sim, ao final, e eles, eles chegam em torno de um único voto, Aqui no Brasil é diferente. Os 7 jurados, o juiz tem que garantir a incomunicabilidade durante todo o processo da sessão plenária, e ao final, cada jurado vai dar o seu voto em face de cada quesito que lhe é apresentado. Então, o resultado final, ele é feito com base na quesitação, que são as perguntas, explicando melhor o que seriam os quesitos, são as perguntas que envolvem aquele crime, são respostas objetivas sim ou não, ou seja, decide-se pela maioria, que a gente fala. Então, realmente a incomunicabilidade. O voto, ele por cédulas, são cédulas, são entregues para cada jurado um sim e um não, e aí essas cédulas são coletadas, sempre garantindo a incomunicabilidade, e o juiz, na hora, quando ele abre, para a abertura dessa, normalmente passa um saquinho, quando o juiz vai retirando as cédulas, ou seja, o resultado vai sendo feito com base na maioria. Eu falei aqui no começo que nós íamos falar sobre os 200 anos do Tribunal do Júri. Pouca gente sabe, inclusive, que o Tribunal do Júri tem tanto tempo assim,
completou 200 anos no dia 18 de junho, mesmo antes da independência, dos 200 anos da independência do Brasil, né? O início era muito diferente, né? Não se julgava vários tipos de casos, era mais de imprensa, abuso de imprensa, é isso? Exato. Quando foi instituído, né, o Tribunal do Júri, o objeto aí eram os crimes de imprensa, né? Então ele estava restrito a isso, né? E, diferentemente da composição atual, o julgamento era feito por 24, que eles chamavam juízes de fato, né? Atualmente são só os crimes dolosos contra a vida, né? Porque é o maior bem jurídico que a gente tem, né? Então houve aí essa evolução para que o cidadão participasse desse julgamento, que é considerado, teoricamente, o mais importante do ordenamento jurídico, né, em relação ao objeto. Inclusive, houve um desenvolvimento, né, um aprimoramento do Tribunal do Júri, que se tornou, inclusive, mais democrático, né, para montar o júri ali, né? Isso, né? Porque agora ele abarca, assim, cidadãos como um todo, né? Desde que esses cidadãos não tenham aquelas excludentes, né? Eles não podem, né, ser menores de idade, não podem ter processos, enfim, não podem estar com alguma restrição política, eleitoral, na verdade. Então, agora, realmente, é uma instituição democrática em que os cidadãos fazem parte ativamente desse processo de julgamento. Aí eu aproveito para perguntar para a senhora também sobre o mutirão do Tribunal do Júri. Fala um pouquinho para a gente quando vai ser, qual é a ideia principal? Faremos o mutirão do júri agora, inclusive antecipando o mês nacional do júri, né? O mês nacional do júri pelo CNJ é o mês de novembro, né? Em que todo o Poder Judiciário Nacional aí se dedica, né, ao processamento, né, à marcação dessas sessões plenárias do júri. No caso específico aqui em Minas Gerais, a gente está antecipando esse mês nacional. A gente vai iniciar o mutirão do júri no dia 3 de outubro. Né, o mês de novembro ele ficou um pouco curto no nosso calendário, né, por causa dos diversos feriados, nós vamos ter Copa do Mundo, né, e aí a gente achou que isso poderia limitar um pouco, né, a quantidade de sessões que a gente queria pautar. Então nós vamos antecipar para o dia 3 de outubro e vamos finalizar no dia 18 de novembro. E dessa vez, em maio, a gente fez um mutirão muito grande, né, abrangemos basicamente com muita prioridade o interior, com marcas de primeira e segunda entrância. Agora a gente está focando o mutirão do júri em duas comarcas especiais, Belo Horizonte, no caso, e Governador Valadares. Isso, é claro, para agilizar algum processo que ficou atrasado de repente por causa da pandemia Covid-19 ou não tem relação nenhuma? Total relação, né? Porque durante a pandemia não foram realizadas sessões plenárias do júri, né? Então agora a gente quer exatamente priorizar esses processos, são processos de réu solto, são processos de menor complexidade, compatíveis mesmo com o esforço concentrado, né, e que ficaram paralisados. Então, a ideia realmente é antecipar essa pauta que já estava tão alongada e priorizando aí Belo Horizonte e Governador Valadares. Quer dizer, quando se atrasa, paralisa alguma coisa por causa da pandemia, por exemplo, o tempo continua correndo, né? Ou seja, alguns podem prescrever o quanto antes, porque o tempo não para isso também. Não? A pandemia para o tempo, para de contar, não é isso, né? Exato, né? A prescrição, ela existe e o que a gente quer é que o processo seja realmente fulminado, evitar que o processo seja fulminado pela prescrição, né? Notadamente a prescrição retroativa. Então, por isso surgiu a ideia da gente antecipar um mutirão para a gente conseguir pautar o maior número de sessões por dia. Do dia 3 de outubro? Dia 3 de outubro até o dia 18 de novembro. Bastante dias, né? Exato. São 29 dias úteis no calendário, né? Em Governador Valadares, a gente vai conseguir, inclusive, idealizar essas sessões extras fora do tribunal, do júri da comarca, do fórum, na verdade, né? Vai ser extra fórum. A gente conseguiu 2 salas na Faculdade de Direito de Governador Valadares, então essas sessões vão ser realizadas dentro da faculdade. 2 salas, o tribunal está, né, equipando a sala as 2 salas com o que for necessário para a realização, e a faculdade também tem contribuído para que a gente possa conseguir aí realizar esse esforço concentrado em Valadares, que é uma comarca que realmente necessita, né, um índice de criminalidade elevado, um volume significativo de processos aguardando essas sessões plenárias. E dá para dizer qual a expectativa, né, de atendimento que vocês têm? Bom, a expectativa aí serão, durante esses 29 dias, serão realizadas 2 sessões simultâneas por dia, né, em Governador Valadares. E em Belo Horizonte, durante 29 dias, serão realizadas 3 sessões simultâneas por dia. Né? Isso que a gente está fazendo esforço extra, fora a pauta ordinária da comarca, que Belo Horizonte já são 4 sessões por dia, então a gente está acrescendo mais 3, serão 7. Né? E Valadares, que a gente tem 3 varas criminais, são 3 sessões por dia e mais essas 2 que a gente está colocando no esforço concentrado, 5 por dia.
Eu agradeço a entrevista, desejo sucesso no mutirão e na sua carreira, doutora. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado a você pela presença, viu? Obrigada. Até a próxima. Até.